I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje palpite para essa rodada de domingo, dia 9 de julho de 2023. Separei para essa rodada 11 jogos e no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos e logo seguido o bilhete bingo aí com os jogos do Brasileirão dessa rodada, tá show? Antes de mais nada, você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, já peço ajuda aí desde já para se inscrever aqui no canal BetGreen, ativar aquele sininho que tem do lado ali, assim você vai estar recebendo notificação de todo o vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. E não esqueça de meter o dedão no like aí que é muito importante, tá galera? O seu like vai estar fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço para vocês, além de ajudar esse vídeo a chegar para outras pessoas aqui no YouTube. Então mete o dedão no like aí, vamos em busca de 1000 likes nesse vídeo e conto com o apoio de vocês. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, tá? Meu número vai estar na descrição desse vídeo, também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP. Lembrando que lá dentro você vai estar recebendo palpite, bilhete todos os dias, tá? Além de dicas sobre o mercado esportivo, e você também vai ter uma mentoria no privado, né? Qualquer dúvida que você tiver sobre o mercado esportivo, sobre algum jogo que você quer fazer, algum bilhete, você vai estar me chamando no privado e eu vou estar te ajudando da melhor maneira possível, tá? Corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E galera, vamos ao que interessa, né? Os jogos que a gente tem nessa rodada de domingo são esses daqui, né? Eu peguei bastante jogos aqui do Brasileirão, Série A, Série B, vamos ter alguns jogos bem cedo aqui, né? Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui, Campeonato Japonês Liga J2, que é a segunda divisão do Japão, né? A gente vai ter aí o Machida jogando em casa contra o time do Verde. Jogo que acontece às 6 horas da manhã. Na classificação a gente vai ver as duas equipes muito bem no campeonato, por sinal, né? Especialmente o Machida, que é o time da casa aí, que tá na liderança do campeonato de forma isolada. São 10 pontos de vantagem pro vice-líder, que é o Verde, né? Que é o confronto aí, né? A equipe que ele vai enfrentar nessa rodada. É uma diferença de 10 pontos, né? O Machida tem 53 pontos e o Verde tem aqui 43 pontos, né? São duas equipes com ataque bem efetivo, principalmente o Machida com 40 gols marcados, né, até o momento. E nesse confronto aqui, galera, eu acredito muito no favoritismo do time da casa, né? O time do Machida jogando em casa é muito forte, são 8 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 10 jogos. No confronto direto, 2 vitórias do Machida e 3 empates. E com isso a gente vai ter duas possibilidades aqui nesse jogo, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica casa ou empate, né? A odd está muito boa, então a gente pode estar pegando essa dupla hipótese, casa ou empate. Quem quiser pegar uma odd um pouco melhor para fazer a entrada simples, pode estar optando aqui pelo casa vence com empate anula, que também é interessante, tá? Mas a princípio a gente vai com casa ou empate. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também é muito bom aí para bater 2 gols ou mais. Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato da Noruega, terceira divisão, a divisão 2. A gente vai ter aqui o Haugesund, né? O Haugesund, que é o Vard, né? Vard Haugesund, contra o Kjelsås. Esse jogo aí que acontece 9 horas da manhã, o jogo vai ser aqui na casa do Vard Haugesund. A gente vai ter esse confronto aí, onde o time da casa, né? O Haugesund está aqui em 6º lugar com 18 pontos e o Kjelsås está aqui em 5º lugar com 20 pontos, né? Diferença de 2 pontos de uma equipe para outra, né? O Haugesund aí tem um ataque bem efetivo, porém uma defesa frágil, né? São 21 gols marcados e 19 gols sofridos, enquanto que Kjelsås tem 13 gols marcados e 10 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vê aí que tem assim um favoritismo do Kjelsås, né? São 3 vitórias do Kjelsås e uma vitória do Haugesund, né? A maioria dos jogos aqui sempre costuma bater bastante gols, tá? E nesse confronto aqui acredito que não vai ser diferente. A princípio a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Esse jogo aqui tem tudo para bater um golzinho na primeira parte. Segunda opção, a gente pega o ambos marcam. O ambos marcam aqui também, na minha opinião, tem grande possibilidade de acontecer. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, o campeonato da Suécia, primeira divisão. Vamos ter aí o Malmo, né, o poderoso Malmo, jogando em casa contra o time do Midtjylland. Jogo 10 horas da manhã, o jogo vai ser aí no território do Malmo, né, que é líder do campeonato aí, com 34 pontos. Lembrando que o time do Malmo tem 2 jogos a menos do que algumas equipes aqui, né, que é o caso aqui do Häcken, que é o segundo colocado, que já tem 15 partidas, então essa vantagem aqui pode aumentar mais ainda, né, depois que o time completar essas 2 partidas, né. Vai fazer o 14º jogo nessa rodada
rodada de domingo contra o time do Mijalb, que está aqui em 9º lugar. Até o momento 16 pontos aí pro Mijalb, né? 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Enquanto o time do Malmo aí na liderança com apenas uma derrota, um empate e 11 vitórias, né? O time perdeu apenas uma e venceu 11, né? Então tá numa campanha muito boa. Jogando em casa é uma equipe que não perdeu, né? São 6 vitórias, um empate e nenhuma derrota. E o time do Mijalb jogando fora de casa, 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, o Malmo jogando em casa contra esse time do Mijalb, são 4 vitórias do Malmo, na verdade 3, né? 3 vitórias do Malmo e 2 vitórias do Mijalb, né? Mas como eu falei, a atual temporada aí do Malmo é muito boa e tem grande favoritismo aí para vencer e continuar na liderança aí de forma isolada, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Malmo para vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida, galera. Acredito que vai ser um jogo aí com poucos gols, né? Especialmente por parte aí do Mijalb, na minha opinião não deve marcar gols. E o Malmo aí tem um ataque efetivo, porém uma defesa muito sólida, né? Então é jogo para 2 gols, no máximo 3. Então menos de 3 gols e meio é uma segunda opção muito boa. Placar para esse jogo vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Campeonato da Finlândia, segunda divisão, vamos ter aqui o Mikkeli jogando em casa contra o HIFK. Jogo que acontece aqui meio-dia, o jogo vai ser na casa do Mikkeli. O Mikkeli aí que está na segunda posição aí do campeonato, né, nessa segunda divisão, até o momento vai fazendo uma campanha muito boa, né? São 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 30 pontos até o momento, né? 3 pontos aí atrás do líder, que é o Guinistan, tá aí com 33, né? E o time do HIFK tá aqui em 6º lugar com 18 pontos, né? 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Na minha opinião, esse jogo aqui é muito favorável pro time da casa vencer, né? A gente vai ver o Mikkeli jogando em casa aí, é uma equipe chata, né? São 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas até o momento. No confronto direto tem um equilíbrio total, mas na minha opinião, como a odd tá bem alta aí pro Mikkeli, a gente pode até pegar um empate anula aqui que é interessante. E também o mercado de gols, né? Querendo ou não, acredito que vai bater 2 gols ou mais nesse confronto. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo a gente pega mais de 1 gol e meio na partida. Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-1 casa. Eu ia falar 3-1, mas 3-1 é muito. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato da Suécia. A gente vai ter o confronto aí entre o Kalmar, jogando em casa, contra o time do Elfsborg, nessa boa equipe do Elfsborg. O jogo que acontece meio-dia e meio. O jogo vai ser na casa do Kalmar, mas querendo ou não, aí o Elfsborg tem favoritismo, né? Até o momento aí o Elfsborg, que é o visitante, está em 3º lugar, né? Tá na posição melhor com 32 pontos. 10 pontos de vantagem aí pro Kalmar, que é o time da casa que está em 5º lugar com 22 pontos, né? São duas equipes aí que vai brigar aqui para conseguir uma vaguinha aqui, pelo menos aqui na Conference League, né? E acredito que o Elfsborg acaba levando um pouco de favoritismo, né, para conseguir essa vaga, porque é uma equipe aí que tem jogado direitinho, né. Fora de casa, o Elfsborg tem a melhor campanha, são 5 vitórias, um empate e nenhuma derrota. E em casa, o Kalmar tem 4 vitórias, um empate e uma derrota, né. Então, assim, duas equipes bem, né. O Kalmar jogando em casa é muito forte e o Elfsborg aí, melhor campanha do campeonato jogando fora de casa. Nesse jogo aqui, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção, a gente pega aqui fora com empate anula, né? Tá pagando uma odd de 2,15, 2,11, então a gente pode estar pegando aqui fora com empate anula, que vai manter uma odd bem elevada. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, campeonato norueguês da primeira divisão. Vamos ter aqui um Molde, né? Essa boa equipe do Molde jogando em casa contra outra equipe muito boa que é o Brann, né? Esse jogo que acontece 2h15 da tarde. Na classificação aí a gente vai ver, né? O Brann tá à frente, né, do Molde, né? O Brann, que é o time visitante aí nesse jogo, tá com 24 pontos até o momento, e o Molde, time da casa, tá com 20 pontos, né? O que pega aqui é que o Molde jogando em casa aí é uma equipe muito forte, né? 4 vitórias, um empate e uma derrota apenas. E o time do Brann jogando fora de casa já não tem a campanha tão boa, né? 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. No confronto direto, se a gente for ver aqui, o Molde, quando jogou em casa aí contra esse time do Brann, o Molde venceu 3, o Brann venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, querendo ou não, o Molde é favoritismo, né? Tem favoritismo, né? A gente vai ver aí que o time vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas jogando em casa aí nesse campeonato, né? E querendo ou não aí, a gente vai ter oportunidade, né, de assistir o Molde vencer esse jogo, ou talvez empatar, e vamos ter também a oportunidade de assistir bastante gols, né? Logo no primeiro tempo, por exemplo, eu acredito que bate um golzinho pelo menos. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence com empate anula, né? Molde com empate anula aqui tem grande chance de acontecer. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, que também é excelente. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-2 casa.
Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Brasileirão, Série A, vamos ter Fluminense contra Internacional, jogo 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Fluminense. A gente vai dar uma olhada na classificação aí nesse jogo, né, válido pela rodada 14. A gente vai ver que o Fluminense está à frente, né, do time do Internacional, está aqui em 6º lugar com 21 pontos. Até o momento 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né. O Fluminense aí que vem oscilando um pouco nesses últimos jogos, né, caiu bastante produção. E o Internacional, por sua vez, aí conseguiu bons resultados nos últimos jogos, né. Começou mal o Brasileirão, mas agora teve uma reação aí boa, né. Até o momento o time está em 8º lugar com 21 pontos também, né, mesma pontuação do Fluminense. O que muda aqui apenas é o saldo de gol, né? O saldo de gol aqui do Internacional é -1, né? E o Fluminense já tem um saldo positivo, por isso que fica à frente, né? E a gente vai ver que dos últimos 5 jogos aí, Internacional venceu 3, empatou 2. O que pega aqui bastante é que o Internacional jogando fora de casa é uma equipe que oscila um pouco, né? Venceu os últimos 2 jogos contra América Mineiro e Coritiba, mas são equipes que estão lá na zona do rebaixamento, né? Então, assim, quando enfrentou outras equipes, né? Perdeu ou empatou, né? Equipes assim que tá na parte de cima da tabela. E o Fluminense, por sua vez, jogando em casa aí, não perdeu nenhuma, né? 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota jogando em casa. Com isso, galera, a gente vai ter grande favoritismo aí do Fluminense para vencer esse jogo, né? No confronto direto aí a gente vê que tem um equilíbrio, né? 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do Internacional. Mas como eu falei, acredito aí que vai ser um jogo muito interessante aí para assistir o Fluminense vencer, ou talvez um empate, e também jogo aí para assistir 2 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence com empate anula, né? Fluminense com empate anula. Segunda opção, a gente pega aqui o mais de 1,5 gol, né? Mercado de gols também é bem favorável nesse confronto. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora mais um jogo aqui do Brasileirão, vamos ter aqui um clássico paulista, né? Vamos ter o Red Bull Bragantino, que está numa ótima fase por sinal, contra o time do São Paulo, né? São Paulo a gente tem que ver aí que pode poupar jogadores aí por conta do jogo de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Então tem que ficar ligado aí nas escalações, mas a princípio aí o Bragantino jogando em casa, querendo ou não, tem favoritismo. Mesmo o São Paulo poupando ou não, acredito que o Bragantino aí pela fase, pelo momento que está vivendo, tem favoritismo aí para conseguir uma vitória ou quem sabe um empate, né? Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o Bragantino em 5º lugar, né, com 23 pontos, até o momento 6 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, né, a campanha é muito boa, 23 vitórias seguidas, né, venceu o Corinthians fora de casa, venceu o Goiás e venceu de goleado o Flamengo, né, então assim, 3 resultados muito importantes. E o São Paulo, por sua vez, está em 7º lugar com 21 pontos, dos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias, né, venceu o Fluminense, venceu o Atlético Paranaense, aí perdeu pro Cruzeiro jogando fora de casa, aí perdeu pro Palmeiras em casa e perdeu também aqui pro Grêmio jogando fora de casa, né? Então, assim, querendo ou não, uma equipe que tem oscilado um pouco aí nesse brasileiro aí. Começou assim, o trabalho do Dorival foi muito bom, né? Teve uma sequência muito boa, mas depois começou a dar uma oscilada, né? Mas isso aí não quer dizer aí que o São Paulo tá mal, né? Pelo contrário, o São Paulo aí vai brigar para poder ficar aqui na parte de cima da tabela. E o Bragantino, pelo que tem apresentado aí, também acredito que é uma equipe boa, né? A gente vai ver o Bragantino dos últimos 5 jogos, 5 vitórias seguidas, né? Venceu aí. Isso aqui foi uma Copa, né? Foi uma Copa Paulista, né? Isso aqui a gente nem conta muito porque a equipe é alternativa. Mas venceu na Sul-Americana por 7-1, aí o Goiás 2-0, Flamengo 4-0, Corinthians 1-0. E se a gente for puxar mais 10 jogos aqui, a gente vai ver que o time só perdeu uma, que foi lá no início do Brasileirão, né? Que perdeu aí pro time do Fluminense. Então, assim, querendo ou não, é uma equipe que tá no bom momento, né? A princípio, a gente pega o mercado de gols aqui, que tem tudo para poder bater 2 gols ou mais nessa partida, tá, galera? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gol na partida. Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. A segunda opção, galera, a gente pode estar pegando aqui casa vence com empate anula, né? A odd do Red Bull Bragantino aí tá uma faixa de 1,90, 1,85. A gente pode pegar um empate anula aí por segurança a favor do Bragantino, que tem grande chance de vencer ou talvez empatar. Placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter Brasileirão aqui agora, só que Série B, né? A gente vai ter aqui o Sport Recife jogando em casa contra o Mirassol. Jogo 6 horas da tarde, jogo válido pela rodada 16. Esse jogo aqui que vai ser aí um jogo pro Sport Recife conseguir, quem sabe, uma vitória aí e pegar a liderança de forma momentânea, né? Lembrando que o time aqui do Sport Recife já tá com o mesmo número de jogos aqui da maioria das equipes, né? Tem algumas equipes que já jogaram essa rodada, então já tem 16 partidas, né? Mas o Sport já igualou, né? Sua partida, já tirou aqueles 2 jogos que tinha atrasado, né? Então agora a equipe já está aí
com as partidas normalizadas, né? Vai pegar o Mirassol, que está em sexto lugar aqui com 25 pontos, né? O Sport em segundo lugar com 31 pontos, mesma pontuação do Vila Nova, porém o Vila Nova tem um saldo de gol melhor, né? Então por isso que está à frente. A princípio aqui, galera, eu tô bem confiante na vitória do Sport Recife, né? Que jogando em casa é muito forte. A gente vai ver os últimos 10 jogos aí do Sport, a gente vai ver 8 vitórias, um empate e uma derrota apenas. Essa derrota que foi lá na Copa do Brasil, se eu não me engano, nas oitavas de final. Não tenho certeza, deixa eu só clicar aqui para ver, mas eu acho que foi a oitavas de final, que foi contra o São Paulo, foi a única derrota do time aí nesses últimos 10 jogos jogando em casa, e teve também a Copa do Nordeste aqui, né, onde o time empatou contra o time do Ceará, né, então assim, foram os únicos 2 tropeços, vamos dizer assim, né? A princípio aí o time vem de uma sequência muito boa de 6 vitórias seguidas jogando em casa, né? Então é uma equipe muito forte. Mirassol, por sua vez, jogando fora de casa não costuma aí ter um bom desempenho, né? A gente vai ver aqui 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Não chega a ser uma campanha ruim também, né? Mas vai pegar o Sport Recife aí que tem tudo para conseguir essa vitória, né? No campeonato aqui brasileiro, por exemplo, tá 100%, né? 8 jogos e 8 vitórias jogando em casa. E o Mirassol, por sua vez, jogando fora de casa, 3 vitórias e 4 derrotas. A princípio, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica Casa Vence, Sport Recife para vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também é jogo interessante aí para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter aqui Fortaleza contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão Série A, jogo 6h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Fortaleza. Esse jogo aqui, querendo ou não, galera, o Fortaleza tem grande favoritismo para vencer, né? Isso porque o Atlético Paranaense já deixou claro que vai poupar alguns jogadores aí por conta do jogo de volta contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? E o time tá em 9º lugar aqui, né? O Atlético Paranaense com 20 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, né? Só o saldo de gol que é diferente, né? Na verdade não é nem saldo de gol, né? É vitória, né? O time do Atlético Paranaense ser uma vitória a mais. Lembrando que o Brasileirão é diferente lá da Europa, né? O Brasileirão, o primeiro critério é número de vitória, né? Por isso que o Atlético Paranaense está à frente do Fortaleza, né? Porque se não fosse isso, o Fortaleza estaria à frente, porque o saldo de gol do Fortaleza é melhor. Mas, enfim, nesse confronto aqui eu acredito muito no favoritismo do Fortaleza. Fortaleza jogando em casa aí tem 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E o Atlético Paranaense jogando fora de casa aí, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, né? Isso a maioria dos jogos jogando com titulares ali, né? Com a equipe com força total. Então, assim, querendo ou não, o Fortaleza já teria esse favoritismo aí para vencer o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense poupando os jogadores, acaba que o Fortaleza se torna mais favorito ainda, né? Dos últimos 10 jogos aí, 7 vitórias e 3 empates do Fortaleza, né? Jogando seu território. Então, assim, é uma equipe muito forte e vai em busca dessa vitória. E o Atlético Paranaense aí, por sua vez, a última vitória foi lá no começo, né? Foi no mês 5 aqui que venceu o time do Internacional fora de casa, né? Depois disso, foram 4 derrotas e 2 empates aí nesses últimos 6 jogos mais recentes. Então a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica Casa Vence. O Fortaleza para vencer esse jogo. Segunda opção também que é excelente é o mais de um gol e meio. Para quem gosta de mercado de gols, o mais de um gol e meio aqui também é um prato cheio. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-1 Casa, 2-1 por Fortaleza. Agora vamos pro nosso último jogo, vamos ter aqui Grêmio e Botafogo, né? O jogão, né? A gente tem que ver aí se o Grêmio vai poupar alguns jogadores ou não. A princípio o Grêmio deve ir com força total, né? O Renato já disse que não deve poupar jogadores. Então, assim, é um jogo aí que o Grêmio vai ir com tudo em busca dessa vitória em casa aí contra o Botafogo, líder do campeonato. Esse jogo que acontece 6h30 da tarde. O jogo vai ser na casa do Grêmio. E o Grêmio que tá aí, né? Na vice-liderança aí no cangote aqui do Botafogo, né? Lembrando que o Grêmio, mesmo vencendo, não passa o Botafogo, né? A diferença aí são de 7 pontos, né? Então, assim, só vai diminuir, né? Vai diminuir para 4 pontos, por exemplo. Então, assim, o Grêmio vencendo esse jogo vai a 29, então vai diminuir essa vantagem aí. E o Botafogo é aquilo, né? O Botafogo vencendo esse jogo fora de casa, o Botafogo simplesmente vai abrir aí 10 pontos de vantagem pro Grêmio, né? E torcer aqui pra essa turma aqui de Flamengo, Palmeiras aqui tropeçar, né? Por exemplo, Flamengo e Palmeiras aqui seria um empate interessante aí pro Botafogo, né? Desde que o Botafogo vença também, né? Então, assim, o Botafogo vai em busca dessa vitória fora de casa e torcer pro tropeço dessa turma aqui de baixo também, né? Nesse jogo, galera, acredito que vai ser um jogo aberto aí com chance de pelo menos 2 gols ou mais e gols das duas equipes também, né? De um lado a gente vai ter Suárez
que possivelmente deve jogar, e do outro lado tem o Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, né? Então, assim, vai ser um jogo bem interessante para gols, né? O Grêmio jogando em casa aí dos últimos 10 jogos, marcou gols em 9 oportunidades, só teve o jogo aqui contra o Fortaleza 0x0, que foi o único jogo que o time não marcou gols, e o Botafogo fora de casa aí, por sua vez, nos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 oportunidades, só teve 2 jogos que o time não marcou, que foi nesse empate em 0x0 contra a LDU de Quito, e contra o Atlético Paranaense aí, né, no Brasileirão, que perdeu de 1x0, né? Nos outros 8 jogos, sempre marcando um golzinho ou mais. Então a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de um gol e meio na partida, grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção, a gente pega o ambos marcam, né? O ambos marcam aqui também, na minha opinião, tem grande valor. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2x1 casa. Acredito que o Grêmio aí jogando em casa tem um pouco de favoritismo, mas pode acontecer um empate de 1x1 também, que não seria surpresa. Enfim, galera, finalizando nossos palpites aqui para essa rodada aqui de domingo, né? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí os 2 bilhetes prontos da rodada e logo seguido o bilhete bingo, tá? E o nosso primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete para esse domingão, a gente vai com essa tripla, tá? Pegamos 3 jogos aqui bem interessantes. Primeiro jogo, Campeonato da Suécia, Malmo contra Midtjylland. Colocamos aqui vitória do Malmo. Segundo jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Bragantino e São Paulo. Colocamos mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, mais um jogo do Brasileirão, a gente pegou Fortaleza e Atlético Paranaense. Botamos aqui Fortaleza vence com empate anula para dar aquela segurança extra. Nosso bilhete gerou uma odd final aqui de 2,6. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 206,63. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete, pegamos mais uma tripla. Primeiro jogo aqui, Molde contra Brann. A gente colocou aqui mais de 2 gols e meio na partida, né? Jogo válido pela Noruega, primeira divisão. Segundo jogo, Série B do Brasileirão, Sport Recife e Mirassol. Colocamos aqui Sport Recife ou empate, né? A dupla hipótese, casa ou empate. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Grêmio contra Botafogo. Colocamos aqui Grêmio ou empate. Nosso bilhete gerou uma odd final aqui de 2,15. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 215,71. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou estar deixando para vocês aqui o nosso bilhete bingo para essa rodada de domingo, né? São todos os jogos do Brasileirão aí que vai rolar, né, nesse domingão. E o nosso bilhete bingo ficou esse daqui, ó. Nosso bilhete bingo a gente vai com 5 jogos, tá, galera? O primeiro jogo aqui, Santos contra Goiás, a gente botou aqui Santos vence com empate anula. Segundo jogo, Bragantino contra São Paulo, colocamos vitória do Bragantino. Fluminense contra Internacional, colocamos Fluminense vence com empate anula. Fortaleza e Atlético Paranaense, colocamos vitória do Fortaleza. E o jogo entre Grêmio e Botafogo, a gente botou aqui mais de um gol e meio na partida. Nosso bilhete bingo gerou uma odd final de 7,14, a gente simulou aqui com R$25 para ter um retorno potencial de R$ 178,57. Esse daqui é o nosso bilhete bingo, lembrando que bilhete bingo é para você estar colocando aquele famoso troco do pão, né? Aquela porcentagem bem baixa da sua banca. Se você tem uma banca acima de 300, 400 reais, você pode estar utilizando 0,5%, que já tá bom pra caramba, tá? Lembrando que bingo, bilhete com muitos jogos assim, é pra gente jogar sempre valor baixo. Se você tem uma banca aí de 200 reais ou menos, eu recomendo estar utilizando até 1% da banca, pelo fato da banca ser pequena, né? Então você pode estar utilizando aí 1% da sua banca, que também já tá ótimo, fechou? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e quem puder, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Coloca esse link lá no status do WhatsApp, né? Assim você vai estar compartilhando aí esse conteúdo para outras pessoas e também vai estar me ajudando demais, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo domingo, que seja um domingo aí muito lucrativo e principalmente abençoado, né, para você e toda a sua família, tá? Até a próxima, galera. Valeu, valeu. Fui!